Bom dia. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo, através da intercessão da Virgem Maria, que possamos estar recebendo os dons necessários para nosso crescimento com esse nosso estudo, com essa nossa leitura. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós estamos no capítulo 1, onde estamos tratando a Imaculada Conceição, a primeira coroa, a primeira estrela da coroa da Virgem Maria. Continuamos então. É de notar que em 1476 a festa da Imaculada foi incluída no calendário romano. Em 1570 o Papa Pio V publicou o Novo Ofício e em 1708 o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. Então foi uma progressão. 476 foi incluída no calendário romano. 570 foi feito um novo ofício e, finalmente, em 1708, foi estendida a toda a cristandade, tornada obrigatória, Nesse seio virginal, diz São Luís, Deus preparou o paraíso do novo Adão. Quem é o novo Adão? Jesus Cristo. Isso está no Tratado da Verdadeira Devoção, número 18. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja e ardoroso defensor de Maria, falecido em 1787, disse: Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Logo, absolutamente não podia aparecer como pecadora e inimiga de Deus, mas só como sua amiga, toda imaculada. E ainda, Maria devia ser mulher forte, posta no mundo para vencer Lúcifer, e, portanto, devia permanecer sempre livre de toda mácula e de toda sujeição ao inimigo. Glórias de Maria, página 209. São Bernardino de Sena, falecido em 1444, diz a Maria: Antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus, para a mãe do homem Deus. Se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho, que é Deus, era necessário que o Pai eterno a criasse pura de toda mancha. Então, gente, para ser mãe de Deus, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para que ela fosse a mãe desse verdadeiro homem e verdadeiro Deus, era necessário que ela fosse criada pura de toda a mancha. Diz o livro dos Provérbios: a glória dos filhos são seus pais. Logo, é certo que Deus quis glorificar seu filho humanado também pelo nascimento de uma mãe toda pura. Santo Tomás de Vila Nova, falecido em 1555, chamado de São Bernardo o Espanhol, disse em sua teologia sobre Nossa Senhora: nenhuma graça foi concebida aos santos sem que Maria a possuísse desde o começo em sua plenitude. Glórias de Maria, página 211. Vamos ler novamente? Nenhuma graça foi concedida aos santos sem que Maria a possuísse desde o começo em sua plenitude. Então, nós temos nos santos diversas graças que Deus concede a eles,
A uns a graça de um grande amor, a outros a graça de se doar inteiramente por Cristo, né? A outros o martírio, a capacidade de entregar sua vida mesmo, morrer por Jesus. Pois nenhuma dessas graças foi concedida a eles sem que Maria possuísse desde o começo. Aí pode alguém dizer, mas Maria não foi mártir. Ela foi martirizada em vida. Nossa Senhora ficou de pé ao lado da cruz. Pensa que martírio para uma mãe ver seu filho sofrendo daquela forma inocente. Inocente, crucificado. Então, Nossa Senhora teve plenamente toda e qualquer graça que se encontra em qualquer um dos santos. São João Damasceno, doutor da Igreja, falecido em 749, afirma: há, porém, entre a Mãe de Deus e os servos de Deus uma infinita distância, né? Uma infinita distância. Ela foi perfeita em todas as graças que ela recebeu. Ela foi completa, né? E nós recebemos gotas dessas graças, dessas virtudes. Achei a palavra, perdão, pela demora. Então, as virtudes de Maria, elas são muitíssimo maiores do que qualquer virtude que qualquer ser humano possa ter. Mesmo aquele mais virtuoso, aquele mais santo. E pergunta Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja falecido em 1109 e grande defensor da Imaculada Conceição. Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Não faz sentido, né, gente? Deus criou os seres humanos imaculados. Eles se imacularam pelo pecado original. Foram maculados pela sua escolha. E como ele não poderia criar uma mãe para o seu filho, né? Toda imaculada. A Virgem a quem Deus resolveu dar seu Filho único tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus. Então, de todos os homens, Nossa Senhora tinha que ser a maior imaginável abaixo de Deus. De todos os homens, de todas as mulheres, a maior imaginável abaixo de Deus. Glórias de Maria, página 212. É importante notar que Santo Afonso de Ligório afirma: o espírito mal buscou, sem dúvida, infeccionar a alma puríssima da Virgem, como infeccionado já havia com seu veneno a todo o gênero humano. Mas louvado seja Deus! O Senhor a preveniu com tanta graça que ficou livre de toda mancha do pecado. E dessa maneira pode a Senhora abater e confundir a soberba do inimigo. Gente, e a Virgem Maria, ela foi preservada de todo o pecado não apenas porque Deus acumulou de graças, mas porque ela aceitou essas graças e as usou, né? Cheia de graça como era, foi humilde. E essa humildade é a pior para confundir a soberba do inimigo. Então, o demônio odeia a humildade da Virgem Maria, porque ela, sendo a maior das criaturas abaixo de Deus, ela é a maior de todas as pessoas, ela confunde a soberba do inimigo com a sua grande humildade, né? O demônio, ele é soberbo. A Virgem Maria é toda humilde. Deus cumulou ela com essa humildade. Essa é uma das maiores graças e virtudes da Virgem Maria que nós precisamos imitar. Nenhum de nós pôde escolher sua mãe. Jesus o pôde. Então pergunta Santo Afonso: qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse uma escrava? Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Glórias de Maria, página 213. A mãe de Deus precisava ser digna de
ser mãe de Deus. A carne de Jesus é a mesma carne de Maria e seu sangue é o mesmo de Maria. Logo, a honra do Filho de Deus exige uma mãe imaculada. Geneticamente falando, Jesus não teve pai geneticamente falando, Humanamente falando, Jesus herdou a carne e o sangue da Virgem Maria puros, Ele teve um Pai Celeste que é Deus, ele foi formado milagrosamente pela ação do Espírito Santo, mas a genética humana era toda da Virgem Maria. Então, a honra do filho exige uma mãe imaculada. Quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, também o torna apto para exercê-la. Quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, também o torna apto para exercê-la, ensina-nos Santo Tomás de Aquino. Gente, qualquer tarefa que Deus nos dá, que a gente possa dizer, mas eu não consigo, mas eu não sou digno, eu não dou conta da vontade de Deus. Deus não nos dá a tarefa sem nos dar a dignidade para fazer aquela tarefa, para executar aquela tarefa. Não faria isso com a própria mãe do seu filho, Então, Deus a torna apta para isso. Portanto, tendo eleita Maria para sua mãe, por sua graça a tornou digna de ser livre de todo o pecado, mesmo os veniais, gente. Nossa Senhora nunca cometeu pecado, nem mesmo venial. Caso contrário, a ignomínia da mãe passaria para o filho. Então, a Virgem Maria nunca pecou, jamais pecou. Nesta mesma linha, afirmava Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja, falecido em 430. Então, ele já no século V, antes do seu falecimento, ele já afirmava, bem antes, lá das datas que a gente viu, que a Igreja declarou a Imaculada Conceição. Nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria, e isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Glórias de Maria, página 215. Então, Santo Agostinho, muito antes da Igreja afirmar isso, como que se diz? Oficialmente, Santo Agostinho, que é um grande doutor da Igreja, quem nunca ouviu falar de Santo Agostinho, Ele já afirmava que nunca se deveria tocar na palavra pecado se tratando de Maria, porque por respeito a Jesus, de quem ela mereceu ser mãe, ela foi preservada de todo pecado. Maria é o que disse o salmista: o Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Deus está no meio dele. Ou ainda, a santidade convém à vossa casa, Senhor. Maria é a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus. Ela é o primeiro sacrário, um sacrário vivo, onde Deus haveria de morar. Pergunta São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja: que arquiteto erguendo uma casa de moradia consentiria que o seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Assim, Deus jamais permitiu que o seu inimigo tocasse naquela em que ele seria gerado homem. São Bernardino de Sena ensina que Jesus veio para salvar a todos, inclusive Maria. Contudo, há dois modos de remir: levantando o decaído ou preservando-o da queda. Este último Deus aplicou a Maria. Então, Jesus salva de duas formas: levantando o decaído ou preservando-o da queda.
a Virgem Maria foi totalmente preservada. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, Mateus 7, 16 a 20, então, como o cordeiro foi sempre imaculado, sempre pura também foi sua mãe. É a conclusão dos santos. Os santos, não tinham, então, nenhuma dúvida quanto a esta afirmação de que a Virgem Maria nasceu sem pecado original. Afirma Santo Afonso: se conveio ao Pai preservar Maria do pecado porque lhe era filha, e ao Filho porque lhe era mãe, está visto que o mesmo se dá de dizer do Espírito Santo de quem era a Virgem esposa. Então, Maria foi preservada porque era filha do Pai, porque era mãe do Filho e porque era esposa do Espírito Santo. A sua união com a Santíssima Trindade a preservou de todos os pecados. E a sua união é realmente extrema, uma união muito profunda por suas virtudes e por todas as suas graças que ela recebeu de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas 1:35. Ela é, portanto, o templo do Senhor, o sacrário do Espírito Santo, porque por virtude dele se tornou mãe do Verbo encarnado, afirmou São Tomás. Glórias de Maria, página 218. Podendo o Espírito Santo criar sua esposa, toda bela e pura, é claro que assim o fez. É dela que fala o livro Cântico dos Cânticos. És toda formosa, minha amiga, em ti não há mancha original. Chama ainda sua esposa de jardim fechado e fonte selada, onde jamais os inimigos entraram para ofendê-la. Estão comigo um sem número de virgens, mas uma só é a minha pomba, minha imaculada. Todas citações de Cântico dos Cânticos, gente? Ave cheia de graça. Aos outros santos a graça é dada em parte, contudo a Maria foi dada em sua plenitude. Assim a graça santificou não só a alma, mas também a carne de Maria, a fim de que com ela revestisse depois o Verbo divino. Então, Nossa Senhora não foi santificada somente a alma, mas também a carne. Por quê? Porque a carne dela foi que revestiu depois o Verbo eterno. Também afirma Santo Tomás em Glórias de Maria, página 220. É interessante notar que 104 anos antes do Papa Pio IX proclamar o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, Santo Afonso já escrevera seu famoso livro As Glórias de Maria, em 1750, no qual defendia com excelência o dogma, firmado no unânime testemunho dos Santos Padres. Santos Padres é uma alusão a padres que viveram, reclusos no deserto, em grutas, e que escreveram muitas coisas de suas meditações, Eles foram monges. Então, sempre fala desses escritos dos Santos Padres. Aqui vai ser falando sobre os padres do deserto. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é um marco fundamental da fé, porque, entre outras coisas, define claramente a realidade do pecado original, às vezes contestado por alguns teólogos modernos, em discordância com o magistério da Igreja. A gente vai ficar por aqui. Reflitamos aqui por último esse último parágrafo. O dogma da Imaculada Conceição, então, é um marco fundamental da fé, é um marco fundamental da nossa fé. Define claramente a realidade do pecado original. Gente, o pecado original existiu.
Isso é incontestável na nossa igreja. Dogma é aquilo que não pode ser questionado. E, infelizmente, alguns teólogos modernos, discordam do magistério da igreja. Gente, a nossa igreja ela é formada por três pés, um tripé que a segura firme. O magistério da igreja, a palavra, escrita e a tradição. Nós não podemos sair fora daquilo que a nossa igreja ensina. A nossa igreja não é fundamentada apenas na Bíblia. A Bíblia é fundamental, sim, mas é um tripé. O magistério da igreja e a sagrada tradição, eles são importantíssimos também para a Igreja Católica Apostólica Romana. Não podemos questionar, Se a pessoa quer ser apenas fundamentada na Bíblia, ela não quer ser católica, ela quer ser protestante. Nossos irmãos protestantes é que se fundamentam apenas na Bíblia. Alguns mais bem fundamentados, com estudos, outros nem tanto, infelizmente. Mas a nossa Santa Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, ela é católica, apostólica, romana. Católica significa de todos os povos. Todos os povos são convidados a serem de Jesus, a serem cristãos. Apostólica porque foi fundada em cima da fé dos apóstolos, da tradição. E romana porque segue o Papa. O Papa declarou oficialmente, não tem discussão, está declarado. A nossa igreja, ela é fundamentada sobre essa base sólida e nós precisamos conhecer essa base. Nós católicos precisamos beber dessas fontes seguras. Por isso, a insistência, da nossa missão em buscar conhecimento. Nunca deixem de ter e de conhecer o Catecismo da Igreja Católica. Ano passado fizemos um breve estudo a esse catecismo, não muito aprofundado, mas com uma visão geral para que ninguém de nós tivesse o desconhecimento desse livro fundamental para a nossa igreja. Mas numa próxima oportunidade tornaremos a ele. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora nos abençoe, que neste dia nós possamos ruminar estas palavras a respeito da Virgem Maria, sobre esse dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E até a próxima.